Olá, meus amigos, boa noite. Para mim é um prazer imenso estar mais uma vez nesse domingo para poder estar estudando a Bíblia com vocês. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, estudando o Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 17, os versos 1 até o verso 18. Então, eu deixo aí um convite para vocês para abrir Apocalipse. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Vai ser, para mim, creio que vai ser edificante aquilo que nós vamos estar compartilhando com vocês. O intuito dessas lives são nós lermos a Bíblia Sagrada. E você vai ler a Bíblia Sagrada comigo. Todos os domingos nós vamos estar lendo a Bíblia, lendo os textos da Bíblia. Estamos estudando o Apocalipse, estamos no capítulo 17 e cremos que vamos até o capítulo de número 22, para depois estarmos em outro livro da Bíblia. Então, meu intuito aqui não é interpretar o Apocalipse para você, versículo por versículo, porque não daria tempo, mas falarmos de uma forma panorâmica de cada capítulo do Apocalipse. Então, para mim vai ser sempre uma honra estar falando com vocês aqui de forma gratuita, porque é gratuito, nós não cobramos nenhum centavo, não pedimos Pix. Vocês veem que que eu estou gravando aqui na câmera do meu celular, pelo Facebook. Eu não faço ainda lá pelo YouTube, porque eu não tenho um número de inscritos no YouTube ainda suficiente para fazer lives no YouTube. Mas eu gostaria se você tem um canal no YouTube, se inscreva lá no meu canal e aí nós vamos estar estudando lá no YouTube. Vamos estar estudando a Bíblia com vocês ali no YouTube. Vai ser bênção. Então, o meu YouTube é Mário Teixeira. Você pode botar Mário .Wellington, você vai achar ali o meu canal do YouTube, você pode se inscrever lá e ativar o sininho para que você possa receber notificação de vídeos que serão lançados lá, e brevemente estaremos fazendo lá também ao vivo os estudos da Bíblia. Então esse é um momento estudando a Bíblia, mas vamos estar ouvindo louvor para daqui a pouco estarmos lendo a palavra. Vou botar um louvor e daqui a pouco eu venho com a Bíblia para nós lermos. Dominador.
Aleluia, glória a Deus, maravilha, né? Nós estamos aqui hoje para estudarmos o Apocalipse. Para mim é um prazer estar falando da palavra do Senhor com vocês. Para mim é um prazer estar falando da Bíblia. Vamos ler o texto? Apocalipse, capítulo de número 17. Eu cumprimento aí a todos os amigos com a paz do Senhor Jesus. Todos os amigos aí, eu cumprimento vocês com a paz de Cristo. Vamos ler? Apocalipse, capítulo de número 17. Diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e lançou comigo, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se bebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, sendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher se assenta. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e outro ainda é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo tempo, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis,
vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 reis que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenha uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Aleluia. Olha só, meus amados irmãos, isso aqui é muito interessante mesmo, muito interessante. Bem, vamos começar o nosso estudo. Eu fiz aqui uma anotação antes de começar a transmissão para me ajudar e me adiantar algumas coisas interessantes. Nós estamos estudando hoje Apocalipse 17, dos versos 1 ao 18. E Apocalipse 17, ele fala literalmente do mistério da Babilônia. Essa Babilônia aqui a gente pode chamar de Babilônia mística. Babilônia mística, porque tanto pode estar relacionando a cidade literal da Babilônia, mas também pode representar também uma outra cidade que está sendo simbolizada pela Babilônia. Além da Babilônia, também há uma narração sobre uma grande meretriz. A palavra meretriz, você sabe que tem a ver com prostituta. Está falando de prostituição, mas aqui não é prostituição de porneia, de relação sexual. Aqui está falando literalmente de alianças com os reis da terra. Então, por isso que esse capítulo ele é importante para nós entendermos uma questão do tempo. Nós vamos entender a questão do tempo. Então, o que acontece? Na semana passada nós falamos do capítulo 16 sobre o derramar das 7 taças, ou vamos dizer aqui, como eu disse, 7 pragas que Deus derramou sobre a terra. Esses 7 anjos vieram e derramaram essas 7 taças da cólera de Deus, da ira de Deus. Então, nesse período aqui do capítulo 17, essas 7 taças já foram derramadas, elas já foram lançadas sobre a terra. E o que acontece? As forças da natureza e os poderes políticos durante o período dessas taças, dessas pragas, dessa cólera de Deus, elas serviram para quê? Para castigar quem? Aqueles que são adoradores, que adoraram a besta. Então, o intuito aqui é o castigo para todos aqueles que adoram a besta. Então, um desses 7 anjos que derramaram aquelas 7 pragas, aquelas 7 cóleras de Deus,
aquela ira de Deus, ele agora leva quem? Leva o apóstolo João para ver de perto a Babilônia. Então João tem uma revelação da Babilônia e também está tendo, além de ver essa revelação da Babilônia, ele também está vendo a destruição dessa Babilônia. Então essa Babilônia, ela será destruída. Essa Babilônia, ela vai ser literalmente destruída. Então esse capítulo ele vai nos mostrar a questão da destruição da Babilônia. Então o capítulo 17, ele é um capítulo muito importante. Por quê? Porque é um capítulo que vai determinar um determinado período, uma determinada época do livro do Apocalipse. Então, nós temos que fazer algumas aplicações de algumas profecias neste livro. Mas eu quero dizer para você que o capítulo 17 começa literalmente falando de quem? Da prostituta, da meretriz. Essa meretriz, ela é destacada logo no início. Isso aqui é muito importante, porque esse ponto do capítulo, ele se torna um ponto um pouco polêmico para aqueles que estudam o Apocalipse. Então, quem estuda o Apocalipse vai encontrar uma variedade de interpretação sobre essa meretriz, sobre essa prostituta. Por exemplo, eu vou destacar aqui 4 pensamentos que você vai achar sobre essa meretriz. Eu vou apagar aqui essa parte aqui, que eu vou escrever, porque eu quero explicar para vocês com um pouco de detalhe. Então, isso aqui é muito importante. Então, vai ter detalhes. Você vai ver alguns detalhes que eu anotei aqui, que são interpretações. Não existe só essas interpretações, mas eu destaquei as 4 mais debatidas dentro de debate cristãos. Então, vamos lá. A primeira delas por exemplo, o ponto de interpretação que envolve aqui, são 4 que eu destaquei. A primeira, vou botar aqui, primeira interpretação. Eles dizem que seria Roma. Que essa prostituta seria Roma, porque Roma é o quê? Era na época, Roma era, na época, a capital do império. Você leu história, você sabe que toda aquela região de Israel, de algumas cidades, inclusive a Babilônia, estava sobre o poder de Roma, do Império Romano. Então, alguns intérpretes interpretam essa meretriz, essa prostituta, como a Roma, a cidade, né? A cidade, aqui eu falo capital, mas vou botar aqui, a cidade de Roma. Cidade, porque ela era uma cidade importante, uma cidade que era a capital do império. Então aí existe também uma segunda interpretação. Essa segunda interpretação é que se fala também de Roma, mais uma vez relaciona a Roma, só que agora eles destacam a religião que a gente conhece como Igreja
romana, ou católica, né? A gente pode dizer, porque o texto que nós lemos tem até alguma coisa a ver com essa questão da igreja romana. Da igreja romana. Por quê? Porque a igreja romana, ela durante 16 séculos, ela dominou praticamente todo o poder do cristianismo. O cristianismo estava limitado à igreja romana. Então, você vai ler história sobre a igreja romana, você vai ver história de perseguição a judeus, a obrigação. Por exemplo, a igreja romana, em alguns aspectos, obrigava os judeus se converterem à igreja. Eles não aceitavam que os judeus fossem apenas judeus. Eles tinham que, todo judeu era obrigado a se converter à igreja romana. Houve também na igreja romana aquilo que nós lemos em alguns livros de história, que não é contado para todos, como a Inquisição. O que seria a Inquisição? A morte e o assassinato de muitas pessoas que, segundo a igreja, eram hereges, vamos dizer aqui. Se falava de hereges, ou aqueles que pregavam na mentalidade da igreja romana heresia. A terceira interpretação destacada aqui é que seria Jerusalém, a Jerusalém terrestre. Mas por que seria a Jerusalém terrestre? Pela questão de Jerusalém ter um povo rebelde, e você vai encontrar isso em muitos textos da Bíblia. Essa Jerusalém terrestre, ela é destruída. Jerusalém foi destruída totalmente. Então ela foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Então, houve uma destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, isso aqui é muito interessante. Então, vocês vão ver aqui, primeiro se relaciona a Roma, mas como a cidade capital do Império Romano. Depois também se relaciona a Roma como a Igreja Romana. Talvez você pode chamar a Igreja Romana de Igreja Católica. Nós não estamos aqui para atacar nenhum tipo de religião. Eu não ataco o catolicismo. Os irmãos sabem disso, que eu não ataco nenhum amigo católico. Mas a história tem que ser contada. Houve muita coisa ruim durante o período do domínio da Igreja Romana. Então, houve ali alianças, o poder absoluto da Igreja, o crescimento e o poder absoluto da Igreja. E a última, que é a quarta, que é a última delas, a quarta que eu vou anotar aqui, também poderia se relacionar a Jerusalém, mas essa Jerusalém futura. Essa Jerusalém que, na mentalidade de alguns, seria uma Jerusalém que teria o domínio total, o assento do anticristo.
do filho da perdição. Alguns estudiosos não aceitam essa questão, também porque essa Jerusalém futura, terrestre, ela também é destacada que seria Jerusalém onde Cristo reinaria no período do milênio de forma literal. Mas algumas correntes da escatologia não aceitam um reino literal de Jesus, não aceitam um milênio literal. Eu, como sou um pré-tribulacionista, eu creio no milênio literal. Mas tem aqueles que são aqueles que são amilenistas, que creem que o milênio já está acontecendo. Então, destacadamente, essas são as quatro interpretações sobre essa suposta meretriz, essa prostituta. E por que ela é prostituta? Porque ela faz alianças com os reis da terra. Bem, vamos continuar. Eu vou apagar aqui. Vou apagar. Você pode voltar depois, se quiser anotar aí o que eu anotei. Porque aqui no vídeo eu não tenho como deixar muito tempo, porque o tempo é curto. Então nós vamos começar aqui a estudar um pouco sobre essa questão aqui tão importante. Bem, na verdade, meus irmãos, essas são quatro de muitas interpretações, são várias interpretações. E essas interpretações, elas oferecem alguns argumentos que nós podemos falar que são bem notáveis, são são bem interpretados, são bem discutidos, são uma tese muito bem elaborada, porém eu posso até respeitar, mas eu não posso aceitar interpretações que não tenham uma evidência bíblica, porque para nós fazermos uma interpretação do Apocalipse, nós precisamos ler e ver as evidências, vou botar aqui, evidências, tanto bíblicas, como históricas. Então isso aqui é muito importante, porque nós temos que interpretar o Apocalipse pensando tanto na parte bíblica, porque o Apocalipse nos leva, para nós entendermos ele, nós temos que ler toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Inclusive o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem gente que rejeita o Antigo Testamento, mas se você não ler o Antigo Testamento, você não vai entender o Apocalipse. E na questão histórica, por quê? Porque o Apocalipse também, ele traz evidências históricas. Por exemplo, nós vamos encontrar a palavra no Apocalipse chamada, uma palavra muito bem colocada no começo, a palavra breve. Você vai encontrar essa palavra aqui no Apocalipse, a palavra breve. O que se relacionava a essa palavra breve? A acontecimentos que aconteceriam depois dessa revelação que João tem. Então, depois dessa revelação que o apóstolo João tem, coisas aconteceram. Então, nós podemos destacar que aconteceram coisas que foram escritas aqui no Apocalipse, na época, vou botar aqui, na época após João. Por que na época após João? Porque coisas que brevemente, isso quer dizer que iria acontecer muito breve.
Isso aqui, a palavra muito breve, seria dias depois. Então tem coisas no Apocalipse que são históricas. O Apocalipse está mostrando acontecimento histórico. Então a questão dessa meretriz, que nós lemos aqui no capítulo 17, está contando uma história que aconteceu. Então, nós temos que pensar tanto nas evidências bíblicas, como também nas evidências históricas. Então, eu não posso, de forma nenhuma, aceitar interpretações que contradizem com aquilo que nós acabamos de ler. Então, se tem uma coisa que você deve fazer ao ler o Apocalipse, é você prestar atenção na narrativa, naquilo que João está vendo, naquilo que ele está anotando, para que você entenda no conteúdo histórico o que realmente já aconteceu e o que ainda vai acontecer. Eu creio literalmente que o Apocalipse ele conta a história tanto do passado, que a gente pega alguns símbolos do passado, como a questão de tabernáculo, de templo, coisas do passado, como também traz coisas que aconteceram brevemente, na época após João, quando João ainda já praticamente ele morre, mas a história que ele havia contado no Apocalipse estava acontecendo com a perseguição aos cristãos do primeiro século, mas também tem coisas que vão acontecer e que estão acontecendo na nossa época e que vão acontecer no futuro. Então nós temos que sempre prestar atenção nessas coisas. Então, o próprio livro mesmo do Apocalipse, essas explicações que nós encontramos de interpretações, de várias interpretações, são muitas delas populares. Então tem coisas que são que vai fazer você escrever livros para chamar a atenção de pessoas, fazer você fazer uma conferência, fazer uma palestra sobre escatologia, usando o livro do Apocalipse, mas de forma sensacionalista. Então eu não estou aqui para ensinar você o Apocalipse de uma forma sensacionalista, porque aí eu estaria brincando com a nossa imaginação. Eu não posso dizer para você o que vai acontecer no futuro, porque o que vai acontecer no futuro é coisa que pertence unicamente ao Deus Criador. Então isso aqui é muito importante mesmo, muito importante mesmo. Então, as interpretações, por exemplo, eu sou pré-tribulacionista, como qualquer irmão meu da Igreja Assembleia de Deus, alguns pentecostais, a não ser aqueles que abraçaram a doutrina reformada, porque tem muita gente no nosso meio que também já está abraçando a teologia reformada, mas eu sou pré-tribulacionista. Eu não sou pré-tribulacionista dispensacionalista. Eu não sou muito fã da doutrina de dispensação. Eu sou um pouco crítico. Eu gosto do pré-tribulacionismo histórico. Por quê? Porque eu acredito que seja um pouco mais real. Mas não tenho nada contra quem dispensacionalista, porque no nosso meio, cristão, evangélico, assembleiano, todos, a maioria dos teólogos das Assembleias de Deus são dispensacionalistas. Isso aí eu não tenho dúvida. E também respeito
Mas eu estou falando da minha opinião. Mas a minha opinião para você pode não valer muita coisa. A minha opinião é minha opinião. O que me interessa na realidade é aquilo que está escrito na Bíblia. Então isso aqui é o que me interessa. A minha teoria, o que eu penso, isso aí não vai tirar o meu ponto de vista, não vai me dar direito de salvação, porque eu sou pré-tribulacionista histórico. Não, eu posso ser pré-tribulacionista histórico, mas eu sirvo a Jesus, eu prego mesmo Jesus, eu creio no arrebatamento da igreja, eu creio que vai ter, sim, 7 anos do reino do anticristo, eu creio em todas essas coisas, mas nós temos que olhar um pouco para a questão histórica da escatologia e a questão histórica do Apocalipse. Então, o capítulo 17, o versículo 11 dá destaque a essa meretriz. Ele dá destaque à meretriz. Então, o que seria na realidade uma meretriz? Eu já disse, é uma prostituta. Na realidade, ele está falando de prostituição com quem? Com os reis da terra. Só que essa meretriz, logo no versículo 1, diz que ela está assentada sobre as águas. Então, o que ela está aqui? Essa meretriz, vou botar aqui, meretriz, está assentada sobre as águas. Então eu vou dar o destaque aqui. Ela é uma meretriz, está assentada sobre as águas. Então aqui já está falando de duas simbologias. A simbologia da meretriz, que é a prostituta, e a simbologia das águas. E o que seriam essas águas? Na realidade, a água, ela é a representação. Então vou botar aqui a seta. Água representa o quê? Representa povos e nações. Essas muitas águas são uma representação de povos e nações. Isso quer dizer que ela está sobre povos e nações, ela está com a autoridade, com a proteção da besta sobre povos e nações. Ela recebe o poder daquele que governa. Por exemplo, o poder dessa prostituta, ela vem de quem? Da besta. Então, a prostituta, ela recebe um poder da besta. Então, isso aqui é para você pensar. Essa besta é quem? Aquela que subiu do mar. Então, isso aqui também é uma outra simbologia. Porque tanto águas como o mar significa povos. Então, o que acontece? Esses povos são os que deram o poder à besta. São os reis, são aqueles homens de autoridade, os reis da terra, aqueles que vão se prostituírem com quem? Com a meretriz. Eles vão se prostituir, porque a prostituição aqui, então isso aqui é o quê? A prostituição, essa meretriz aqui, a prostituição, ela faz um símbolo de que vou botar aqui, há alianças com os reis da terra. Quando fala de reis da terra,
porque reis quer dizer autoridade, como um líder de nações. Então esses reis, eles vão estar em aliança de prostituição com essa meretriz. Então é uma figura de linguagem na realidade. O Apocalipse ele traz aqui uma figura de linguagem de que uma prostituta está acima dos reis, está em aliança com os reis da terra. Isso aí nos faz lembrar de dois textos da Bíblia. Por exemplo, um texto da Bíblia que é muito importante é lá no profeta Naum. Profeta Naum, capítulo 3, os versos 4 e 5. Eu vou ler lá com vocês para a gente entender o raciocínio aqui dessa questão. Vamos lá para a Bíblia? Vou pegar a Bíblia para a gente ir para ela. Vamos lá, Naum, lá no Antigo Testamento, que é um dos profetas menores. Nós vamos estudar. Isso aqui é muito importante você estudar, principalmente a questão dos profetas menores. Não é que eles são menores em poder e autoridade, eles são menores porque seus livros são pequenos. Isso aqui faz parte. Então, Naum capítulo 3, versículos 4 e 5, diz assim: por causa da multidão dos pecados. Veja que está falando sobre pecado. Então ela é uma meretriz, uma prostituta, e essa prostituição seria o quê? Abominações e pecado. Da muito graciosa meretriz. Olha só, essa meretriz de Apocalipse está se falando aqui no Antigo Testamento, no livro do profeta Naum. Olha que coisa interessante. Ela é uma graciosa meretriz. O Apocalipse diz que ela é uma grande meretriz. Ela é uma meretriz grandiosa. E aqui diz que ela é graciosa. Da mestra das feitiçarias. Então ela está relacionada também à questão de religiosidade. Então aqui nós vamos aprender que essa meretriz ela tem a ver com a religião também, ela tem a ver também com o poder religioso, porque se fala de feitiçaria, fala também de religião, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e descobrirei da violência para com a terra, a cidade e que todos os que habitam nela. Então, está falando aqui da prostituição, tanto na questão do poder político, como também no poder religioso. Isso aqui é muito interessante. Agora, um outro texto também, aqui fala de Nínive, na realidade. Naum está falando da cidade de Nínive, da prostituição de Nínive, mas vamos ver o que diz Isaías sobre a questão de Tiro. Vamos lá, Isaías, capítulo 23, profeta messiânico, como nós chamamos, capítulo de número 23. Nós vamos ler o versículo, do versículo 15 ao 18. Diz assim: e sucederá naquele dia que Tiro se posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Olha só, mais uma vez, meretriz. Veja só como que é tremendo você buscar o conhecimento dentro da passagem da Bíblia Sagrada. Então isso aqui é muito bom. A Bíblia
tem que ser lida, a Bíblia tem que ser estudada, a Bíblia tem que ser interpretada por ela mesma. Não é o meu pensamento, não é a minha teoria, não é o que eu penso, não. O intuito desse estudo não é passar para você uma teologia escatológica, mas uma mensagem traduzida pela própria Bíblia Sagrada. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento, toca bem, cante e repete a área para que haja memória de ti, porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra, e será consagrado ao Senhor seu comércio, e a sua ganância de prostituta não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenha vestidos duráveis. Veja só que a palavra vem trazendo muitas coisas interessantes mesmo. E nós vamos aprendendo sobre isso aqui. Então, é lógico que essa prostituta, ela tem uma representação baseada na besta. Então, quem dá o poder e a autoridade à prostituta é literalmente a besta, ou como nós podemos chamar, não que o Apocalipse se relacione, o Apocalipse em lugar nenhum chama a besta de anticristo. Nós chamamos ele de anticristo pela palavra das cartas. Então, mas na realidade, em lugar nenhum, ele é chamado de anticristo. Mas ele é o anticristo porque ele é aquele que se opõe a Cristo, ou aquele que quer estar literalmente no lugar de Cristo. Então, isso aqui é importantíssimo. Então, a besta era repleta de blasfêmia. Isso aqui a gente sabe que já estudamos na lição passada, que ele fala de blasfêmia, daquele que blasfema contra Deus, que vai querer desafiar o próprio Deus. Eu vou apagar aqui para a gente continuar. Você que está assistindo aí, puder, compartilhe com um amigo. Compartilhe aí a mensagem de Deus com um amigo. Até um amigo não crente mesmo. Se for pessoa não crente, você pode compartilhar com ele. Porque isso aqui também é pregação do Evangelho. O meu intuito é pregar o Evangelho por intermédio da rede social. Então eu uso a minha rede social unicamente para pregar o Evangelho. Eu tenho outros perfis no Facebook, que eu posso até falar de outras coisas, mas esse perfil aqui, Mário Teixeira, você vai ver eu falando apenas do Evangelho. E todo domingo, se não tiver nenhum imprevisto, nós estaremos aqui falando da Bíblia Sagrada. Vamos lá. No capítulo 12 do Apocalipse, do versículo 6 e 14, vou botar aqui, Apocalipse 12, versículo 6 ao 14, não é isso? 6 ao 14. Porque o texto da Bíblia aqui diz que essa prostituta também, ela está no deserto. Então aqui é interessante. Ela está no deserto.
Mas no capítulo 12 diz também que tinha uma mulher no deserto. Meu piloto já está começando a falhar. Mulher no deserto. Mas há diferença. Porque no capítulo 12, essa mulher que está no deserto, ela é protegida por Deus. Ela é protegida por Deus. Então ela é protegida por Deus. Já essa prostituta, ela está no deserto com a proteção da besta. Então ela é protegida pela besta. Então, há uma grande diferença, porque como essa mulher do capítulo 12, ela é protegida por Deus, eu já disse que essa mulher do capítulo 12, ela representa a nação de Israel. Ela é uma representação da nação de Israel. Então essa mulher do deserto do capítulo 12 é a nação de Israel. É a proteção que Deus fará a Israel. Israel será protegido por Deus no deserto durante o período da grande tribulação. Agora, essa prostituta, ela é protegida pela besta. Então, essa grande meretriz, que literalmente ela vem sendo protegida pela besta, literalmente ela é uma mulher protegida pelo poder político, religioso do anticristo. Vamos para o texto da Bíblia. Vamos para o texto da Bíblia. Versículo de número 6. Eu vou apagar aqui porque nós vamos analisar aqui o versículo 6 do capítulo 17. Vamos analisar o versículo 6. Vamos lá. Versículo 6. Vou botar aqui, versículo de número 6. Capítulo 17. O que diz aqui? Visto que derramaram sangue dos santos. Não, perdão. E vi, versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com a grande admiração. Então, o que acontece? Quem é que está embriagada? Quem é que está embriagada? A meretriz. A meretriz, ela está embriagada. Ela está embriagada, mas ela está embriagada com o quê? Sangue dos santos. A pergunta que eu tenho para fazer é: quem são esses santos? Vou botar aqui para baixo. Quem são esses santos? O que vocês acham? Alguém pode escrever alguma coisa aí sobre quem são esses santos aqui, relacionado que a prostituta está embriagada com seu sangue? Está conosco aqui o pastor José Carlos
Romualdo, a paz do Senhor aí, Pilar, Deus abençoe meu pastor. Está o evangelista William, pode escrever aí também. Está o presbítero Edson. Presbítero Edson, Deus abençoe. Vou estar aí, se Jesus não voltar, eu vou estar naquela vigília abençoada. Vou estar lá naquela vigília abençoada em nome do Senhor Jesus. Então, o que acontece? Vamos lá. Vocês têm alguma noção de quem são esses santos aqui que está dizendo no Apocalipse que a mulher está embriagada com o seu sangue? O que vocês acham? Isso aqui se refere ao período da grande tribulação? Será que está falando da grande tribulação? Ou será que está falando de uma história que já aconteceu? O que vocês acham? O que vocês acham? Aqui está falando, esse sangue dos santos é referente a quem? A igreja ou a Israel? Vou botar aqui, igreja ou Israel. O que vocês acham? Se você responder para mim que esses santos aqui, que a prostituta está embriagada, é Israel, eu acho que é um pouco contraditório com o que nós lemos das Escrituras. Quem respondeu aí? Israel? Você acha que é Israel? Ou acha que está relacionado à igreja? Será que aqui está falando do futuro de Israel? Ou está falando da igreja? Os santos seja a igreja? A coisa é complicada, é para a gente pensar um pouquinho. Eu vou deixar vocês escrever. Se vocês escreverem aí, pode escrever que eu vou responder daqui a pouco. Vou responder. O evangelista William respondeu que é Israel. Então vou botar aqui William, evangelista William. Respondeu que é Israel. E aí, alguém mais tem aí resposta? Alguém quer responder? Você lembra da palavra que eu coloquei ainda há pouco, a palavra breve? Essa palavra breve nem sempre se refere a um futuro muito distante. Breve pode ser um futuro bem perto da realidade do apóstolo João. O apóstolo João estava onde? Na ilha de Patmos, na prisão da ilha de Patmos. Mas Jesus falou com ele coisas que brevemente devem acontecer. Então essa palavra breve, ela tem que ser interpretada no conteúdo histórico. Então vamos lá. Breve aqui é conteúdo histórico. Aqui não está se referindo à profecia. Então, o bom é que o capítulo 17 do Apocalipse não está falando nada de profecia. Aqui está contando literalmente uma história. O que o anjo está mostrando para João é uma história. Uma história que, literalmente, no meu contexto bíblico, já aconteceu. Então, esses santos que a prostituta está embriagada se relaciona àqueles que são seguidores de Cristo, como o próprio texto diz. Vamos reler? E vi uma mulher embriagada
com sangue dos santos. A resposta está: e do sangue das testemunhas de Jesus. Então, se eles são testemunhas de Jesus, não está falando literalmente da grande tribulação. Não é grande tribulação. João está vendo a história que aconteceu no decorrer da prostituição, da Inquisição, da igreja do poder imperial, da igreja imperial. A igreja imperial. Então não está falando de Israel. Então, meu amado irmão William, perdoa, mas esse texto aqui não se relaciona a Israel, se relaciona à igreja. A igreja que foi perseguida. Igreja perseguida. A igreja que foi perseguida tanto no primeiro século como nos séculos depois dos apóstolos. Sabe? Porque os apóstolos todos morreram até o fim do primeiro século. Quando o primeiro século da história da igreja acaba, morrem todos os apóstolos. Então, no primeiro século, morrem todos os apóstolos. Inclusive João. João morre depois. João ele não passa do primeiro século. Quando ele escreve o Apocalipse, ele está no finzinho do primeiro século. Ele está com cerca de aproximadamente 90 anos de idade, ou 95, por aí. Mas ele morre depois, porque ele já está com determinada idade. E o século muda. E aí também muda a questão da igreja, porque com a morte dos apóstolos, a igreja começou a ser perseguida ainda mais pelos imperadores. Então a igreja começou a ser perseguida pelos imperadores romanos até chegar o período de um homem, e esse homem eu vou botar aqui, ele se chamava Constantino. Esse Constantino aqui, ele é a causa da união da igreja, que não tinha nenhum vínculo com o Império Romano. A igreja não tinha. A igreja, eu posso até dizer, sem medo, que a igreja no primeiro século, ela não tinha nenhum punho religioso. Os crentes se reuniam nos lares, nas casas, para poder cultuar, para se confraternizar, para cear e comerem junto, para terem comunhão, de uma forma não literalmente religiosa. E a partir de Constantino, a igreja ela faz um casamento com o império. Então Constantino consegue casar a igreja com o império. Então ele faz um casamento da igreja com o império. Eu sei disso, meu amado evangelista William. Eu também tenho muitas dúvidas, mas as dúvidas a gente vai tirando com as perguntas. Então, esse estudo aqui é para que você faça pergunta mesmo. Então, o texto que nós lemos já responde a nossa dúvida, porque na realidade, aqui está falando da perseguição agora do império. Então, na minha humilde opinião, dentro do texto que nós acabamos de ler,
é que esse capítulo 17, ele conta a história que João viu da meretriz, que é a falsa religião, o falso cristianismo, e também fala da perseguição aos que eram verdadeiras testemunhas de Jesus. Todos aqueles que queriam ser uma testemunha real de Jesus eram mortos. Inclusive, muitos crentes fiéis, cristãos fiéis, morreram pelo poder imperial. Então, fala da perseguição aos cristãos. Você lembra que, contando a história, você vai perceber que cristãos eram jogados nas arenas para ser comido por leão, eram degolados, alguns eram queimados vivos, alguns iam para a guilhotina. Isso tudo é questão histórica. E isso que é importante de nós sempre analisarmos o Apocalipse também no conteúdo histórico. Agora, isso não mata que o Apocalipse tenha conteúdos proféticos, porque ele tem. Tem muita profecia. Tem profecia também para o tempo final, para o dia do arrebatamento da igreja. Por exemplo, o Apocalipse fala do encontro da noiva com Cristo. Então, isso tudo nós vamos aprender no decorrer das nossas aulas do livro do Apocalipse. E vamos ler aqui mais um texto. Versículo 7. Meus irmãos, já passei até do meu tempo. Há muita coisa, tanta informação, que a gente vai passando do tempo, a gente vai passando do período. São muitas informações, muitas mesmo. Eu gostaria de ir muito além nesse capítulo 17, mas como é um estudo panorâmico, eu só vou ler o versículo 7 para encerrar essa aula de hoje. Se você está entendendo aquilo que eu estou falando, você pode botar um ok aí, você que está assistindo, bota um ok, comente, pergunte a sua dúvida, e eu vou estar respondendo depois, sem estar aqui na imagem ao vivo. Versículo 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te darei o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. E tudo isso aqui é respondido no final do texto. O próprio Senhor, ele dá a interpretação desse texto. A interpretação está no próprio texto. Vamos lá, a partir do versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são o quê? Os povos. Eu disse: as águas são os povos. Então, os povos da terra. Então, povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. São aqueles que vão destruir a prostituta, porque Deus tem posto seus corações para que cumpram e tentam e tenham a mesma ideia que dê a besta o seu reino, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E qual era a cidade durante esse período histórico que reinava sobre os reis da terra? A cidade de Roma. A grande cidade era Roma. Roma dominava sobre quase todos os reis da terra. Então essa prostituta, ela está relacionada à religião, mas ela também está vinculada politicamente com Roma. Então Deus abençoe. Oremos. Senhor Deus, neste momento eu te
agradeço por essa live, por esse ao vivo. Te peço, Senhor, que tu venha abençoar a vida daqueles que participaram, Senhor, dessa leitura bíblica de hoje, dessa palestra, desse estudo. Senhor, que se for a tua permissão, no próximo domingo possamos estar aqui juntos para a glória